Vamos lá, meus amigos e amigas, retornando aqui no nosso curso de Direito Administrativo. Tópico número 4 no seu material, classificação dos atos administrativos. Primeira classificação, letra A, quanto aos destinatários. Primeira classificação, letra A, quanto aos destinatários. Número 1, atos individuais. Pessoal, o que são atos individuais? Eu quero que você entenda assim, ó. Atos individuais são aqueles que atingem a grupos determinados de destinatários. Observe, ato individual é o ato que atinge a um grupo determinado de destinatários, bacana até aqui, no qual o Estado consegue definir de maneira precisa quem foi atingido pela prática do ato. No qual o Estado consegue definir de maneira precisa quem foi atingido pela prática do ato. Bacana até aqui? Cuidado com uma coisa. Eu não estou te falando que ato individual é aquele que necessariamente atinge uma única pessoa. Ele pode atingir uma única pessoa? Pode. Como ele pode atingir mais de uma pessoa. O importante aqui é que o Estado consiga definir quais foram as pessoas atingidas. Observe. Quando o agente do Detran multa alguém, aquilo ali é um ato individual singular. Ele está multando apenas uma única pessoa. Bacana até aqui? Agora, professor, a nomeação em um concurso é um ato individual? É, mas observe, no mesmo ato de nomeação eu posso nomear 200 pessoas. Aquilo ali é o chamado ato individual plurimo. Por que plurimo, professor? Porque ele atinge, ele alcança mais de uma pessoa. Bacana até aqui? Então o ato individual ele pode atingir apenas uma ou mais de uma pessoa. O que caracteriza ele como ato individual? O Estado ter a ciência que é um número determinado de pessoas. O Estado conseguir precisar quem foi alcançado pela prática do ato. Beleza até aqui? Diferentemente dos atos gerais. Nossa segunda classificação. Professor, o que são atos gerais? São aqueles que alcançam grupos indeterminados dentro da coletividade. São aqueles que atingem grupos indeterminados dentro da coletividade, no qual o Estado não consegue definir de maneira precisa quem foi atingido pela prática do ato. Pessoal, os atos gerais são aqueles que alcançam a grupos indeterminados. Eu vou te dar um exemplo. Um decreto é um ato geral? É. Ele alcança toda e qualquer pessoa que se enquadre na situação definida pelo decreto. Professor, um outro exemplo. Um edital de concurso público, que é um ato normativo. É um ato o quê, pessoal? Geral. Ele atinge toda e qualquer pessoa que se enquadre nas situações definidas pelo ato. Bacana até aqui? Então vamos lembrar. Individual, grupo determinado de pessoas. Geral, grupo o que, pessoal? Indeterminado de indivíduos. Muito bem, professor. Segunda classificação. Quanto ao grau de liberdade em sua prática. Quanto ao grau de liberdade em sua prática. Dica importante. Quanto ao grau de liberdade em sua prática, os atos podem ser divididos em vinculados ou discricionários. Veja que a gente já falou de ato vinculado em outras aulas, porque falamos do poder vinculado. Eu só vou repetir, o que é ato vinculado? Ato vinculado é aquele no qual a lei estabelece apenas uma única hipótese de atuação para a administração. Ela restringe a atuação administrativa a uma única opção aceita pela lei. Beleza até aqui? Então, ato vinculado é aquele no qual existe apenas uma única hipótese válida para a atuação administrativa. Não há por parte do agente uma liberdade de escolha. Beleza até aqui, pessoal? Diferentemente do chamado ato discricionário. Professor, o que é ato discricionário? Meus amigos, ato discricionário é aquele no qual a própria lei autoriza mais de uma opção válida para atuação administrativa. No ato discricionário, a própria lei autorizou mais de uma opção válida para atuação administrativa. Bacana até aqui, pessoal? Ficando a critério do agente, segundo o seu mérito administrativo, escolher a opção que melhor atende ao interesse público. Então, no ato vinculado, existe apenas uma única opção válida. No ato discricionário, existe mais de uma opção válida para atuação administrativa. Muito bom, professor. Terceira classificação. Quanto à situação de terceiros. Bacana? Número 1. Atos internos. Professor, o que é ato interno? Um dia me falaram que ato interno era aquele que o agente faz para dentro. Eu fiquei pensando assim, como é que o agente pode fazer um ato para dentro, não é? Aí eu tive a curiosidade de perguntar assim, meu amigo, mas como assim o agente fez o ato para dentro? Ele, professor, ele iria praticar o ato, mas não praticou. O ato ficou dentro dele.
Não, pessoal, isso não é um ato interno, não é? O que é ato interno, meus amigos e amigas? Ato interno é aquele que objetiva predominantemente a produção de efeitos no interior da administração. Ato interno é aquele que objetiva predominantemente a produção de efeitos no interior da administração, alcançando os órgãos, agentes e entidades. Exemplo: circulares, avisos, portarias, bacana até aqui, pessoal, são todos atos internos, ordens de serviço, são todos atos internos, predominantemente objetivam a produção de efeitos onde? Dentro da administração. Agora, professor, se eu tenho atos internos, eu também tenho atos o quê? Externos. O que são atos externos, pessoal? Atos externos são aqueles que atingem os administrados de um modo geral, produzindo efeitos fora da administração. Então, são aqueles destinados a atingir os administrados de um modo geral, produzindo efeitos fora da administração. Uma multa é um ato o quê, pessoal? Externo. Professor, a nomeação ali é um ato externo. Bacana até aqui, pessoal? Muito bem. Próxima classificação. Quanto à composição da vontade produtora do ato. Essa classificação aqui é importantíssima. Ela cai muito e muita gente erra isso daqui no concurso. Essa daqui eu vou falar com calma. Presta atenção só num detalhe, uma dica. Professor, um mesmo ato, ele pode ter mais de uma classificação? Pode. Eu vou te dar um exemplo. Um decreto, por exemplo, é um ato geral, bacana até aqui, e é um ato geral e externo. Olha que legal. Decreto não atinge os administrados, então ele é um ato geral e externo. Beleza, pessoal? Então, cuidado. Um ato pode ter mais de uma classificação, não tem problema. Beleza. Ato simples, ato complexo e ato composto. O que eu preciso que você lembre? Essa classificação aqui refere-se à produção do ato em relação às vontades produtoras desse ato. Então, observe. Aqui é quanto à composição da vontade produtora do ato. Primeiro ato, ato simples. Professor, o que é ato simples? É aquele que resulta da manifestação de uma única vontade, de um órgão, de um agente ou de um colegiado. Então, ato simples é aquele que resulta da manifestação de uma única vontade, de um órgão, de um agente ou de um colegiado. Muito cuidado com isso daqui. Eu não estou falando que ato simples é aquele feito por uma única pessoa. Eu estou falando que ato simples é aquele feito por uma única o quê? Vontade. Várias pessoas podem ter uma única vontade? Sim. Eu posso ter ato simples singular e eu posso ter ato simples colegiado. Exemplo, um colegiado que tem 30 pessoas decidiu sobre uma determinada matéria. Aquela ali, pessoal, é a vontade do colegiado, mesmo que ele seja integrado por 40 pessoas, 30 pessoas. Professor, aquilo ali é um ato simples. Então memoriza uma coisa. Eu quero que você lembre das características, que você consegue matar isso em prova. Então olha o que você vai lembrar do ato simples. Você vai lembrar assim, ó, no ato simples, eu tenho uma vontade, uma única vontade. E esta vontade, pessoal, ela é capaz de produzir um único ato. Ato simples, uma única vontade que produz um único ato. Olha para cá então. Eu tenho uma vontade e essa vontade produz apenas um ato. Chicão, dá um close aqui para o pessoal ver isso daqui. Beleza? Dica importante. Dá para ver aí, tranquilo? O ato simples é a regra. Quando o agente de trânsito para o teu carro numa blitz, ele está fazendo um ato simples. Quando ele te notifica, ele está fazendo um ato simples. Legal, pessoal? A notificação, só a lapela do ar, a notificação é um ato simples. Beleza até aqui?
Muito bom. Agora coloque aí no seu material. Ato complexo. Ato complexo. Ato complexo. Só mudar a lapela, que o ar está batendo direto na minha cara. Ato complexo. Escreve assim, ó. É aquele que resulta da manifestação. É aquele que resulta da manifestação de duas ou mais vontades. É aquele que resulta da manifestação de duas ou mais vontades que se unem para realizar um único ato. Observe um detalhe. É aquele que resulta da manifestação de duas ou mais vontades que se unem para realizar um único ato. Pessoal, no complexo, veja a diferença do complexo para o simples. Eu tenho, pessoal, pluralidade de vontades. Eu tenho mais de uma vontade. Então, eu tenho pluralidade de vontades. Bacana? Essas vontades se unem para realizar um único ato. São vontades independentes. Uma vontade não necessariamente depende da outra, mas olha o que você tem. Uma vontade de um determinado órgão que se une com uma vontade de um outro órgão. Órgãos distintos. A união dessas duas vontades resultam apenas na criação de um único ato. Então, professor, qual é a diferença básica entre ato simples e ato complexo? No simples é uma única vontade que forma um único ato. No complexo existe mais de uma vontade, pessoal, que forma apenas o quê? Um único ato. Então a grande diferença é a pluralidade de vontades. Professor, me dá um exemplo de ato complexo. Aposentadoria. A aposentadoria é um ato o quê? Complexo. Beleza até aqui? Tranquilo? Muito bom. Pessoal, ato composto. Ato composto. Você vai colocar assim, ó. Existe um ato principal. Existe um ato principal oriundo de uma vontade principal. Existe um ato principal oriundo de uma vontade principal que deve ser confirmado, vírgula, certificado ou autorizado, confirmado, certificado ou autorizado por um ato acessório. Por um ato acessório. Existe um ato principal que deve ser confirmado, certificado ou autorizado por um ato acessório. Então preste atenção no detalhe. Aqui eu tenho pluralidade de vontades, porque se eu tenho ato principal e ato acessório, eu tenho que ter vontade principal e vontade acessória. Só que eu também tenho pluralidade de atos. Só que presta atenção no detalhe, o que é que vai definir se é composto? Se ele falar de principal e se ele falar de acessório. Meus amigos, quando eles querem definir o ato como composto, eles necessariamente vão falar que tem algo principal e algo acessório. Olha uma dica. Eu vou te dar alguns macetes para você memorizar isso daqui. Professor, tem exemplo de ato composto? Tem, mas o exemplo é divergente na doutrina. Parte da doutrina, exemplo, Marcelo Alexandrino, Maria Silvia Zanella de Pietro, colocam como exemplo de ato composto a nomeação do Procurador-Geral da República. Eles falam assim, quando o presidente indica um nome, por exemplo, para ser Procurador-Geral da República, e esse nome vai ser sabatinado pelo Senado, um faz o ato principal, presidente ali, por exemplo, e o Senado faz o ato acessório de aceitar aquela nomeação. A de Pietro coloca na sua obra que isso daí é um ato composto. Só que vem o José de Santos Carvalho Filho e fala assim, não, meu amigo, isso não é ato composto. Isso não é ato composto. Por que que não é ato composto? Porque não há principal e não há acessório entre o presidente e o Senado. As vontades são independentes. Quando o presidente indica, ele tem uma vontade, quando o Senado aprova ou recusa, ele tem outra vontade.
Então, a união dessas duas vontades dá apenas um ato. O José de Santos Carvalho Filho disse que isso não é ato composto, isso é ato complexo. Bacana? Então, não se prenda nesse exemplo. Mas vocês vão ver em algumas obras, como exemplo de ato composto, essa nomeação que tem que ser aí realizada por meio da aprovação prévia de sabatina pelo Senado. Agora, olha o que eu quero que você entenda. Esqueça exemplos. Lembre das características. Se ele falar na tua prova assim, existe um único ato, beleza. Falou na tua prova que tem um único ato, ou tem que ser complexo, ou tem que ser o quê? Simples. Porque no composto eu tenho mais de um ato. Se ele falar que tem um único ato e falar que existe pluralidade de vontades, você já sabe que é complexo. Se ele falar que é um único ato com uma única vontade, você já sabe que é o quê? Simples. Se ele falar que existe pluralidade de atos, você já sabe que é o quê? Composto, porque só no composto que eu tenho mais de um ato. E se ele falar assim, tem ato principal e ato acessório, ou vontade principal e vontade acessória. Porque veja, entre o complexo e o composto, os dois têm pluralidade de vontades. Só que no composto eu tenho vontade principal e vontade acessória, o que não tem no complexo. Bacana? Então eu quero que você memorize por essas características que eu dei aqui. Vamos repetir. Ato simples, uma única vontade formando um único ato. Complexo, várias vontades ou mais de uma vontade formando um único ato. Composto, pluralidade de vontades e pluralidade de atos. Só que você tem que ter um principal e outro o quê, pessoal? Acessório. Bacana? Até aqui, meus amigos e amigas do coração. Muito bem, professor. Finalizamos essa classificação. Acompanhem comigo um item. Olha lá. Ato administrativo complexo é aquele que resulta do somatório de manifestação de vontade de mais de um órgão. Por exemplo, a aposentadoria. Certo? Veja, ele não falou nada de vontade principal e vontade acessória. Se ele não falar nada e falar que tem pluralidade de vontade, você já vai falar que é o quê, pessoal? Complexo. E ainda para finalizar, ele colocou o exemplo da aposentadoria. Então tá certo. Beleza, pessoal? Próxima classificação. Quanto à posição jurídica da administração. Próxima classificação, quanto à posição jurídica da administração. Primeiro grupo dentro dessa classificação. Atos de império. Professor, o que são atos de império? São aqueles que a administração utiliza a sua supremacia frente ao administrado. São aqueles em que a administração utiliza a sua supremacia. Professor, interditar um estabelecimento, notificar o indivíduo que vende alimento estragado, notificar o indivíduo numa blitz, bacana até aqui, são atos de império, utilização da supremacia administrativa. Agora a segunda classificação, atos de gestão. Professor, o que são atos de gestão? São aqueles em que a administração não utiliza a sua supremacia e há um interesse coincidente entre o particular administrado e a administração. Então eu quero que você lembre assim, nos atos de gestão existem interesses coincidentes. O interesse da administração o interesse do administrado atende ao interesse da administração. Não há supremacia. São atos de quê, pessoal? De gestão. E por fim, atos de expediente. Veja que aqueles que eu acredito que não sejam tão relevantes, eu só estou citando para vocês. Aqueles que eu acho que são mais relevantes, eu dou uma pausa. Atos de expediente. Quando você falar de atos de expediente, lembre do expediente normal da administração. O que são atos de expediente? Meus amigos e amigas, atos de expediente são aqueles atos praticados dentro da administração, que têm o objetivo de dar fluxo às atividades administrativas. São atos que têm o objetivo de dar fluxo às atividades administrativas. Exemplo, circulares. Exemplo de ato de expediente, protocolo, digitalização. São atos de expediente. Bacana, meus amigos? Muito bem. Atos válidos, nulos e anuláveis. Classificação legal. Muito legal. Preste atenção no detalhe. Se o ato é um ato que foi praticado segundo a lei, a doutrina chama esse ato de ato válido. Olha como você vai lembrar. Lembra do L de lei. Olha aí, ó. Válido é aquele que está de acordo com a lei. Agora, pessoal, se o ato
em contrapartida, fere a lei, ele é um ato inválido. Se o ato em contrapartida fere a lei, ele é um ato inválido. Só que, meus amigos, existe uma teoria hoje no direito, a chamada teoria dualista de nulidade. Olha o nome dela, teoria dualista de nulidade. Tal teoria diz o seguinte: o ato inválido ele pode ser dividido aqui basicamente em dois grupos. Eu tenho o ato inválido nulo e eu tenho o ato inválido anulável. Então veja, se o ato cumpriu a lei, ele é válido. Se ele descumpriu a lei, ele é inválido. Mas dentro dos inválidos, eu tenho os nulos e os que são o quê? Anuláveis. Então vamos voltar para a classificação. Atos válidos é o primeiro grupo dessa classificação. Eu quero que vocês coloquem assim, ó. São aqueles que cumpriram a lei em exata conformidade. São aqueles que cumpriram a lei em exata conformidade. Válido é aquele que cumpriu a lei. Beleza? Pessoal, atos nulos, coloque assim. São aqueles que possuem um vício, de natureza insanável. São aqueles que possuem um vício de natureza insanável e devem ser anulados. Ó, o nulo tem um vício de natureza insanável. E qual é a saída para ele? Anular. Beleza? Atos anuláveis. São aqueles que possuem um vício de natureza sanável. São aqueles que possuem um vício de natureza sanável. E podem ser anulados ou convalidados. E podem ser anulados ou convalidados. Pessoal, nos anuláveis a administração goza de uma margem de liberdade. Ela pode anular ou ela pode convalidar, corrigir. O nulo ela não pode fazer isso. No nulo ela tem que fazer o quê? Anular. Agora nos anuláveis, ela pode anular ou ela pode o quê? Convalidar. Beleza, pessoal? Finalizamos mais uma classificação. Nós vamos aqui agora falar da letra G. A última dessas classificações gerais aqui. Só que vamos falar dela no nosso próximo bloco. E aí falamos de atos em espécie. Beleza? Até daqui a pouco.